dia, nos encontramos de novo e eu queria conversar com você sobre o seguinte: a epidemia continua, as dúvidas são atrozes, os debates, quando acontecem, eles são rigorosamente polarizados, são às vezes coisas que até para rir é legal, sabe? Mas é fantástica a maneira como as pessoas resolvem debater, opinar, porque elas não se preocupam às vezes em expressar opinião, elas querem convencer o outro, né? E mais do que convencer o outro, é mostrar que o outro está errado. E o Humberto Eco, ele tinha razão quando falava de que a imbecilidade foi liberada completamente com o evento das redes sociais. Isso é uma verdade. O que o Eco não falou é o seguinte: as redes sociais, elas criaram um outro tipo de figura, o tudólogo. Tudólogo. O cara fala sobre tudo, o cara ou a cara. Eles têm opinião sobre tudo. Se o tema é física nuclear, química quântica, engenharia estrutural, biologia, infectologia, toxicologia, política, filosofia, e gosta do Inter ou do Grêmio. O tudólogo é isso. Qual é o problema do tudólogo? É que o tudólogo diz tanta bobagem, que, claro, além de produzir certos risos, ele gera pânico, né? Porque existem pessoas que têm uma personalidade que é meio catastrofista. Eu conheço um cara que só posta catástrofe, e é sempre ouvir dizer, me disseram, tá na rede, e repassa, repassa, repassa. Vocês acham que é um ignorante? Não, não é. É um cara que tem nível superior. Em tese, é um cara bem formado. Mas ele repassa, 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 repassa. E tem pessoas que olham para aquilo e dizem, não, só um pouquinho, esse cara é um cara bem formado, um cara tal, só que deve ter sentido. E aí está estabelecida a merda. Bom, mas a conversa que eu queria fazer hoje é o seguinte: ontem o Mandetta, o ontem quer dizer o quê? Quer dizer logo depois da fala do Bolsonaro. O Bolsonaro veio, fez aquela defecada em rede nacional, e aí se estabeleceu no Brasil uma discussão extraordinária sobre qual seria a postura do Mandetta. Renuncia, Mandetta, não renuncia, Mandetta, tira, Mandetta, golpe no Bolsonaro, olha que o Mourão tá vindo. E o Mandetta vem, faz a coletiva e estabelece mediações políticas. Um pedaço da imprensa caiu de pau dizendo que o cara tinha abaixado as calças para o Bolsonaro. O pedaço mais à esquerda disse, é isso mesmo, o cara sempre foi bozo e bozo não vai deixar de ser. Também baixou as calças para o Bolsonaro. E 4 ou 5 gatos pingados que buscam as categorias da política para compreender o movimento que é feito e não o seu desejo expresso em movimento, e disseram o seguinte: esse cara está correto. O que ele fez? Ele criou um elemento de mediação necessário, imprescindível nesse momento político, entre prefeitos, governadores e governo federal. Não estou dizendo Bolsonaro, governo federal. Porque a pandemia continua, a crise continua, e nós estamos na primeira semana, ela tende a fazer assim. Imagina se esse cara toma a decisão de renunciar. Quem assumiria? Osmar Terra, aquele que defende que se libere completamente, ou que se faça a tal de quarentena vertical? Então vamos perguntar onde é que ficam os velhos, os diabéticos, os hipertensos, as doenças pré-existentes, e aí eles não conseguem explicar. Mas quem seria o provável ministro na saída do Mandetta? Osmar Terra. Então imagine o tamanho da situação que estaria sendo criada num momento de alta catástrofe.
Eu não gosto do Mandetta, eu não gosto do Bozo, eu acho esse governo um governo do fim da picada. Mas a medida, a decisão que ele tomou, se pensou ou não pensou, não sei. O fato é que, concretamente, a medida resultou num espaço de mediação entre governadores, prefeitos e governo federal. Portanto, foi correta a postura dele. Se foi pensado, não pensado, o que eu conheço de rei da política, que a estátua cai, bate no banco, que bate no troço, que bate no vaso, que cai no troço, dá certo. E aí o cara, o gênio da política. Não, só um acaso. Então, se ele fez isso por acaso, ou se fez pensado, não sei. O fato é que a medida adotada, a postura adotada, é a postura correta. Porque o cara mudou de opinião, porque o cara tal. Não, o cara disse com todas as letras. Por exemplo, no caso do medicamento. Não tome medicamento. Quem é que mandou tomar o medicamento? O Bozo. Porque o cara mudou, bababá, o cara baixou as calças, o cara não sei o quê. Não, o cara é nada. As políticas públicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde continuam as mesmas. Ou não? O que mudou? Agora, para encerrar, qual é a grande qualidade de um homem de Estado? E não estou dizendo que o Mandetta é um homem de Estado. E não estou dizendo que ele não é um homem de Estado porque ele votou pelo impeachment da Dilma e segurou o cartazinho. Não. Não estou falando isso. A grande qualidade do homem de Estado é decidir, quando necessário, contra as suas convicções pessoais. Essa é a qualidade do homem de Estado. Isso que faz a diferença entre um homem da política, uma mulher da política, um ser humano da política e um torcedor. Essa é a questão. Então, para compreender os próximos passos e a próxima fase da pandemia, ao que tudo indica, será violentíssima, nós precisamos desligar o fígado, desligar a bilis, ligar o cérebro, ver o que está acontecendo, ler o que nos é mostrado e não tomar aquilo que vejo como uma expressão ou um reflexo do meu desejo ou das minhas convicções políticas. Ou alguém tem dúvida da opinião que eu tenho sobre o Bolsonaro e sua turma? Mandetta faz parte da turma do Bolsonaro. Eu tenho opinião política sobre isso. Isso é uma coisa. A outra coisa é enxergar a realidade, percebê-la com as variáveis que estão colocadas objetivamente na mesa de decisões e fazer um juízo sobre elas. Até porque a luta política se faz com racionalidade. E a este propósito, falando em luta política, e a esquerda brasileira, o que diz sobre isso tudo? O que fala sobre as consequências das desigualdades sociais nesta crise, na pandemia? O que diz a esquerda sobre o tema da ausência de esgotamento sanitário, mais da metade, muito mais da metade dos lares brasileiros? O que fala uma posição ideológica que compreende uma função de Estado diferente do ultraliberalismo do Paulo Guedes? Este morto, porque o primeiro morto da pandemia chama-se ultraliberalismo. O que faz a esquerda? Transformou-se em espaço eleitoral e tão somente. Termina a pauta eleitoral, terminou a conversa dos agentes políticos de esquerda. Aproveitem a pandemia. Um mundo novo vem pela frente. Vamos repensar a vida e vamos pensar sobre ela. Um grande abraço e até a próxima.